Então, de quem nós estamos falando? Quem é essa criança com dificuldade alimentar? Né? E eu até brinco, quem é o chato para comer? Né? Que diz, ou criança chata, né? Ou criança difícil. Isso é um julgamento? Né? Ou será que essa criança tem uma dificuldade? Né? São crianças, muitas vezes, que tiveram, no início da sua introdução alimentar, uma doença do refluxo gastroesofágico, que tiveram, por exemplo, experiências com o uso de outra via de alimentação, né? Mas isso foi lá no passado, o que hoje está comprometendo a introdução alimentar? Né? Muitas crianças já passaram por vários especialistas, por fono, TO, psicólogos, né? São crianças que muitas vezes têm uma aversão alimentar, que não aceitam serem alimentados por outros cuidadores. Tem crianças, por exemplo, que só comem com a avó. Então, imagina a tortura de ter que, durante toda a semana, ir para a casa da avó ser alimentado. Então, durante a semana, essa família que eu lembrei agora, a avó vinha para a casa deles e o alimentava a semana inteira. No final de semana, ela voltava para a casa dela. E a mãe ia tentar, não conseguia. Então, a mãe tinha que ir para a casa da avó no final de semana. Imagine para uma mãe o que isso significa, essa impotência. Né? E o que passa no imaginário de uma mãe? Por que meu filho não come comigo? Não é? Então, são crianças que aceitam alimentos muito específicos. Então, pode ser uma criança, por exemplo, que só come macarrão com caldo de feijão e nenhuma proteína. Nós temos crianças que comem menos de 5 alimentos, mas elas têm bom peso e bom crescimento. Então, se elas vão no médico, o médico fala: ok, tá tudo bem, não há como se preocupar. Mas essa criança, a mãe tem que preparar, né, faz preparações específicas. Essa mãe tem que ter alguns rituais para essa criança comer. Então, só come biscoito se o biscoito for inteiro. Biscoito quebrado, a criança não come. Ah, mas que criança mimada, para com isso. Será que é mimada? O que está por trás desse comportamento? Antes de sair julgando, como eu também fiz no começo, vamos tentar compreender. Né? Por que essa criança só gosta de tudo crocante? Como os pais falam, né? Eles falam assim: comida que é bom, doutora, não gosta, mas dá uma porcaria, dá um salgadinho, dá uma pipoca, né? Dá um chiclete para ver se ela não come. Né? Então, o que tem nessas guloseimas que tantas vezes atrai determinadas crianças? Né? Ou tem outras mães que chegam a falar assim: doutora, já viu uma criança que não gosta de sorvete? Recentemente, esse final de semana, uma mãe de um paciente nosso colocou uma foto, não sei se a Emily pôs nos nossos stories, é um paciente da Rosana também, lá do Instituto, que pela primeira vez, aos 3 anos e 4 meses, conseguiu tomar um sorvete. Né? Então, a mãe falando, levou 3 anos e 4 meses para aceitar, né, e conseguir tomar um sorvete inteiro. Né? Então, são crianças que têm preferências por marcas, por texturas, são crianças que se recusam a mudar o formato do alimento, né, a preparação do alimento, só toma a sopa se for a mãe que fizer. Né? Não aceita diferentes preparações, crianças que não mastigam, né? E que o médico fala: nunca vi nenhum adulto que não mastigue. Né? Já tive mães que chegaram e falaram: fui no doutor, ele falou: conhece algum adulto que não mastiga? Então, uma hora ele vai mastigar. Põe na escola. Né? Já tivemos fonoaudiólogas que disseram: se ele tem que mastigar, se ele não mastigar, ele não vai falar. Será que isso é uma verdade? Então, são crianças que também têm rituais com relação aos utensílios, só come com determinada colher, só toma água num determinado copo. Né? Se não for em outro, não toma. Não adianta, pode passar o dia que ela desmaia e não bebe, e não come. Tá? Porque nós já também tivemos pacientes que a conduta, que chegaram com essa conduta, né? O médico, o especialista pediu para eu deixar sem comer, que com fome ela comeria. Essas crianças, muitas delas, a maior parte delas, não se enquadra nisso. Né? Elas são capazes, às vezes, de desmaiar, como houve uma criança que o pai pôs na escola em período integral para ver se ela comeria, e no primeiro dia, no meio do parque da tarde, ela desmaiou. Né? Então, são casos graves. Né? São crianças que comem, muitas vezes, menos do que 10 alimentos, e são crianças que têm características muito específicas. Né? Crianças, por exemplo,
que tiveram um tempo prolongado em UTIs neonatais, né, bebês prematuros, né, que vivenciaram muita dor, desconforto, vômitos, e acabaram tendo que sair com uma via alternativa, muitas com a gastrostomia, né, que nunca vivenciaram fome e saciedade. Né? Então, são crianças realmente que nós chamamos, que hoje a literatura entrou num consenso, né, dizendo que esses são crianças que fazem parte de um distúrbio alimentar pediátrico, né, que é a situação de uma criança que não tem uma ingestão oral adequada para a idade, associada tanto a um problema médico, nutricional, da habilidade alimentar e ou psicossocial. Então, não importa qual seja a causa dessa dificuldade, ela faz parte de um distúrbio alimentar pediátrico.